Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que vieram à Associação do Senhor Jesus, na nossa capela, para a Santa Missa nesse dia, que maravilha ter vocês aqui conosco, você também que sintoniza a Rede Século XXI. Jesus tem batido forte contra a hipocrisia dos fariseus, que estavam sempre preocupados com o exterior, com os ritos, com as tradições, como a gente ouvia e meditava no dia de ontem. Hoje Jesus continua explicando o porquê que as coisas externas não são as coisas mais importantes, que a impureza não está no exterior, mas dentro. Porque para os fariseus, para o povo daquele tempo, a impureza era aquilo que estava fora. Comer alguma coisa, tocar em alguém. Uma pessoa doente, por exemplo, era considerada grande pecadora. Um cego, um paralítico, um leproso. Se a pessoa tocasse na pessoa, recebia aquela impureza. Não era somente o negócio da doença, mas a própria impureza, como que se o pecado da pessoa entrasse dentro daquela outra que a tocou. Vocês acompanham o Evangelho de Jesus. Jesus nunca teve essa preocupação. Jesus, quando curava um cego, colocava as mãos nos olhos do cego. Quando ele curava um surdo, ele botava a mão nos ouvidos do surdo. Quando ele curava um leproso, ele impunha as mãos, ele tocava. E em vez de pegar a impureza, que era o pensamento daquele povo, ele transmitia a bênção. Isso é uma grande novidade que Jesus vem oferecer. Por isso, na intimidade com os discípulos, ele vai explicar o motivo de ele ensinar que o que torna o homem impuro não é o que ele recebe de fora, mas o que está dentro, dizendo que o ser humano ele vai alimentando no seu coração as maldades. E é verdade. Um homem que vai trair a sua esposa, ele fica botando minhoca na cabeça primeiro. Fica alimentando, fica pensando, fica calculando, fica armando. Ou a esposa que está pensando em trair o marido, é dentro dela que ela vai cultivando aquelas coisas erradas. Nasce dentro, na cabeça, no coração, e depois aquilo vai sendo gestado e acaba acontecendo. Por isso nós temos que ter cuidado com o nosso interior. Quanto mais coisas boas você vai botando dentro do seu coração, mais coisas boas você vai fazer. E quanto mais coisas ruins você vai mentalizando, você vai alimentando, vai adubando, vai irrigando, mais coisas ruins você irá fazer, irá realizar, porque é lá dentro que as coisas vão sendo gestadas e vão sendo alimentadas. O ciúme, o adultério, os pecados, a maldade, os assassínios, os roubos, a inveja, a luxúria, a soberba, a preguiça, a ira. A gente vai alimentando lá dentro. E quem é que nos traz essa libertação, essa purificação? Não é simplesmente a prática de um gesto exterior, mas é o nosso encontro com Jesus. Quem tem poder de perdoar nossos pecados e de nos purificar interiormente,
para que nós possamos brilhar como luz de Jesus neste mundo, é o próprio Jesus. Quem se aproxima de Jesus, quem dobra os joelhos diante de Jesus, quem renuncia a tudo isso que é mal e crê em Jesus, experimenta essa purificação. É Ele quem purifica, é Ele quem lava, é Ele quem cura, quem liberta e vai fazendo com que nós tenhamos uma vida diferente. Quantas pessoas que você conhece que tinham uma vida longe de Deus, que fazia coisas erradas, que não caminhava na luz de Jesus, e sim na impureza interior, e depois se começou a participar das coisas de Deus, a se encontrar com Jesus, foi sendo lavado, curado, purificado, perdoado. Lembrando, minha gente, que é um processo. A gente não pode dizer assim, eu já estou totalmente purificado. Todas as minhas palavras são puras, todos os meus gestos são puros, tudo que eu falo, tudo que eu faço já reflete a presença de Jesus. Não, nós estamos numa caminhada de muita luta e uma luta árdua, até o último suspiro da nossa vida. A gente não pode abaixar a guarda. Quando a gente disser assim, eu já estou com o coração puro, já estou plenamente com Deus, aí que mora o perigo, aí que vem o inimigo nos trazer a impureza. A gente tem que lutar todo dia acordando pela manhã, já rezando, já nos encontrando com Jesus, renunciando o que é mal, pedindo para Jesus arrancar de nós o que não vem dele, procurando sempre o sacramento da reconciliação, da confissão. Não é assim, eu me confessei quando casei, nossa, faz tempo. Imagina você que já fez bodas de ouro, já faz 50 anos, bodas de prata já faz 25. Eu me confessei quando fiz a primeira comunhão, já faz tempo. Eu me confessei quando fui ordenado padre, nossa, já faz 15 anos. Não, é uma luta, é sempre. Pelo menos uma vez por ano ensina na igreja, 2 vezes por ano, 3, 4. É claro, você não precisa se confessar todo dia, mas você errou, você falhou, você está na lama, na sujeira, procurar o sacerdote, aí você vai tendo a pureza interior. E isso vai refletindo nos seus relacionamentos. Você tendo um olhar puro, um olhar de Jesus, você vai conseguir levar as pessoas também a terem esse encontro com Jesus. É aqui dentro que nascem todas as coisas. Como a gente está por dentro, é que a gente irá refletir no nosso exterior. Começa pelo interior. Estava vendo recentemente uma história de um homem que estava na entrada da cidade, debaixo de uma árvore, e ele vendia garapa, ele vendia pastel, tinha uma banquinha na entrada da cidade. E naquele dia veio um caminhão de mudança e parou ali para pedir uma informação. E o dono da mudança desceu e foi lá naquele homem que vendia garapa, que vendia pastel, e perguntou, onde fica o bairro X? Eu estou me mudando aqui para essa cidade, onde é o bairro X? Estou com o endereço aqui. E aí o vendedor de garapa, pastel, falou, olha lá, senhor, passa um semáforo, pula um quebra-molas, vira à esquerda, vira à direita, o senhor vai chegar lá. E aquele homem que estava se mudando para a cidade perguntou, como é o povo aqui dessa cidade? E aí o vendedor de garapa, que como Salomão na primeira leitura tinha uma grande sabedoria, perguntou, como era o povo da cidade onde você morava? Ah, um povo terrível, chato, eu detestava a minha vizinhança, a minha cidade era feia, cheia de buracos, Deus me livre daquela cidade que eu morava, ainda bem que eu me mudei para cá, porque lá era horrível. Aí o vendedor de garapa falou assim, a cidade aqui também é tão feia, aqui é tudo cheio de buraco, a cidade é horrível, e você vai ver seus vizinhos, são péssimos. E o homem foi embora sem entender nada. Horas depois, parou um outro caminhão de mudança ali perto dele para pedir uma informação. A mesma coisa, onde é o bairro tal? Ah, vira para cá, pega a direita, passa um semáforo. E aí aquele homem que estava mudando perguntou, mas como é essa cidade? Como são os moradores daqui? Eu sou novo no pedaço, estou acabando de me mudar para cá com a minha família. E aquele vendedor de garapa, pastel, fez a mesma pergunta. Como era a cidade de onde você está vindo? A minha cidade era linda, maravilhosa, cheia de flores. Eu me dava muito bem com os meus amigos, com a minha vizinhança. Estou até chorando, sentindo saudade deles. E aí aquele vendedor de garapa e pastel falou, nossa, essa cidade é maravilhosa, ela é linda. Você vai ver seus vizinhos, olha, eu moro aqui faz tempo. Eu nunca vi gente tão boa como os moradores dessa cidade. E aquele homem da garapa foi embora. E ali perto dele tinha uma criança e perguntou, mas o senhor falou para um uma coisa,
que a cidade não presta, que a cidade é ruim, que os vizinhos são maus, e agora falou para eles que a cidade é boa. Eu não entendi nada, não é a mesma cidade. Aí ele ensinou para a criança, sim, é a mesma cidade, mas o nosso olhar, a nossa vida, começa dentro da gente. Se eu valorizo, se eu amo, se eu tenho um olhar bom, a cidade vai ser maravilhosa. Se eu tenho um olhar ruim, se para mim nada presta, a cidade e os vizinhos também não prestarão. Como está seu interior hoje? Como está o seu coração? Você tem se aproximado de Jesus? Como você vê seus amigos, seus vizinhos, sua cidade, sua comunidade, seu padre, seus colegas de trabalho? Procure olhar agora, nesse instante de silêncio, para dentro de você, lembrando desse lindo ensinamento de Jesus. O que torna a gente impuro não é o que a gente come, não é o que a gente toca. O que torna a gente impuro é o que a gente alimenta dentro de nós. O que você tem alimentado dentro de você? Coisas boas? Você está agradando a Jesus. Você tem alimentado coisas ruins, maldades? Você não está alegrando o coração de Jesus. Faça a sua oração, entregue a sua vida, o seu interior ao coração de Jesus.